Oi, gente! Boa noite, estamos ao vivo então no nosso Papo Jovem. Você vê como é que é ao vivo? É correria, né? A gente nem viu que o filho tinha acabado de apertar para poder começar e fica aquela, né? Momentos de tensão. Boa Momentos de noite, galera. tensão. Então, seja bem-vindo. Então, vamos nós falarmos hoje sobre chamado. Nós tivemos há uma época atrás o casal Chuína. Chamo casal Chuína porque é a Simone Chuína e o Paulo Chuína, pastores, né? Lá do Espírito Santo, que a gente esteve falando um pouquinho sobre chamado, né? E aí nós vamos hoje falar com alguém que foi chamado, tá? Então nós vamos falar hoje com o nosso amigo aqui, que eu tenho até um currículo dele aqui que eu pedi para ele passar para mim, né? Olha só. Kemuel Andrade, ele nasceu em 92, solteiro. Uhul! Tá? Essa é a informação importante do currículo. O resto, pastor. Ó, tá vendo? Então, solteiro e ó, ele ainda não é pastor porque devido à pandemia, só por causa disso. Porque assim, o concílio dele estava marcado para março, iniciozinho de abril e não pôde acontecer por causa da pandemia. Mas logo que a gente voltar, ele vai passar pelo concílio e aí vai estar tudo certo. Ele fez teologia pela Fabapar aqui em Curitiba. Ele está fazendo mestrado e ele está ajudando, não está pastoreando, mas ele está ajudando a Igreja Batista Esmeralda aqui em Curitiba. E tem muitas outras coisas aqui que eu falei para ele que eu não vou conseguir ler tudo, né? Vai ficar para ele. Então, Kemuel, grande amigo, seja bem-vindo. Que honra poder ter você aqui com a gente. Bem-vindo, Kemuel. Oi, Tio. Obrigado. Boa noite, querido pastor Adilson, Marcele, o pastorzinho que está aí me escutando também. O pastorzinho é o filho deles ali, que eu chamo ele de pastorzinho já, né? É o Edu. Para mim é uma alegria imensa estar participando aí com os telespectadores do Facebook, o pessoal que está acompanhando aí no Face, o pessoal também que está acompanhando lá no meu Insta, @KemuelAndrade. E estamos aí. Fomos chamados, vocacionados por Deus e tem sido um tempo de vida único poder viver disso. Apesar de eu toda a minha vida viver só do chamamento de Deus, né? Aham. Então, de 0 a 18 anos, eu era filho de pastores, missionários lá no Rio Grande do Sul. Tem até um pessoal aqui no Insta me acompanhando que é de lá. Que legal. E isso. E quando eu tive 18 anos, eu tive o meu chamado pessoal. Deus me separou para o ministério. Devido ao meu pai ser pastor, havia uma certa confusão na cabeça das pessoas que estavam próximas de mim naquela época, achando que era meio ele me empurrando e tudo mais, né? E com o tempo ficou muito claro que Deus tem me dado um chamado e eu tenho feito as escolhas até então corretas, né? para não só sustentar eles, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, né? Sim. Eu tô falando muito né aqui na live, porque eu tô nervoso. Tava conversando com a Dilson e com a Marcela ali. Eu falei, olha, eu já preguei para muitos jovens, eu tô tão nervoso quanto. Nunca tive essa habilidade de ser um youtuber, um influencer digital aí, mas espero hoje poder participar com muita graça aí com vocês e creio que vai ser um tempo de muito crescimento espiritual para todos nós que estamos aqui envolvidos na produção da live e para todos aqueles que estão acompanhando aí nas mídias sociais. Isso aí, maravilha. É interessante, Kemuel, que você precisa já começar a se conectar mais, porque você vai ser um pastor para esse tempo. Tempo de tecnologia, tempo de mídias sociais. Então já começa a abandonar essa história. Deixa isso na caixinha do esquecimento, porque a nova igreja que surge vai demandar de você, como um vocacionado, como um pastor, que você seja hábil também, dentre as qualidades que você vai precisar desenvolver, já tem desenvolvido através do estudo, também a capacidade de se comunicar não só com plateia, mas também assim, ó, Através da através mídia, né? da mídia. É muito estranho, camarada, é muito esquisito você olhar para uma câmera e imaginar que tem gente ali do outro lado que tá te vendo, que tá te ouvindo e que tá interagindo com você, mas você tem que usar muita imaginação. Você
tem que ser uma pessoa imaginativa. Então tem que pedir muita graça a Deus pra se sentir à vontade nesse esquema onde você tá aí, ó. Sentado de frente para um seu celular. escritório, de frente para um celular e simplesmente Ou pra um ouvindo a laptop. nossa voz, né? Porque você, na verdade, não tem o retorno do Face. Eu não sei se você está conectado no Face nessa hora. Não, acho que não tá, né? ele disse que ele não tem Face, Não. só Instagram. Você não Isso tem dem- Face, Kemuel? Isso demonstra que ele é jovem, porque se ele fosse um pouquinho mais velho, ele tava no Face também. Você não tem Face ainda? Ou simplesmente não Eu usa? vou contar uma história pra vocês. Vamos lá. Eu tinha o Orkut. O Orkut se tornou o primeiro museu digital pela Google, né? E daí, quando entrou Facebook? em 2007 para 2008, né, entrou o Face. Muito forte, a ponto que substituiu o Orkut, né? E na época eu fiz o Face lá em 2009. Eu fiz uma conta lá no Face e tudo mais. E só que o Face não era estourado. O Face veio estourar depois de 2010. Aham. E bem nessa época aí eu fui vocacionado por Deus. E não se tinha esse peso que a Marcela está explicando para nós, né? Das mídias sociais. Semana passada eu estava escutando um pastor, que eu tenho um filtro bastante, até por tanto que eu já estudei, do que escutar na internet. E ele estava explicando que hoje uma das relevâncias ministeriais está, sim, no número de seguidores, no número de views que você alcança. Então, isso também é uma relevância ministerial. Eu estava escutando ele sobre isso. Mas lá em 2010, logo quando eu fui vocacionado, a gente tem que ir vivendo as fases. Isso aí. Eu entrei numa fase muito franciscana, de muita santificação, de muita concentração em Deus. Tinha muita insegurança em mim de cometer algum erro ético, algum erro moral, sabe? E em prol dessa santificação, eu tomei uma decisão lá no passado de ser mais espiritual do que virtual. Muito legal. E é muito legal para aquela época, entendeu? Mas os tempos mudam, os tempos mudam. Depende eu tomado do- a decisão de ser... Ser mais espiritual do que virtual, né? Mas é que, como o tempo Isso eu só deixo eu muda... concluir, né? Pode falar. Só deixa eu concluir, daí você entra. E daí, dessa decisão de ser mais espiritual do que virtual, implicou na época de eu cancelar todas as minhas redes sociais e fiquei. E daí lá em 2014, na outra Copa daí, né? Porque isso foi em 2010, lá em 2014, eu entrei entre 2010 e 2014, daí eu passei a ter o WhatsApp também, que na época muita gente não sabe, mas tinha que pagar $1 para ter o WhatsApp, depois passou a ter que pagar R$1. Ninguém Quando eu nunca baixei o pagou WhatsApp, nada, eu ainda acho. tinha que pagar R$1. A grande maioria não pagou, mas bem no começo, porque o WhatsApp era o aplicativo de mensagem do iPhone, né? Foi que popularizou e foi de uma expressão tão Fez um tão boom. boa assim, deu um boom que se tornou um aplicativo para se usar em qualquer sistema, em qualquer celular também. Uhum. Daí eu entrei no WhatsApp, daí na sequência entrei no Twitter, que eu também tô lá no Twitter, @KemuelAndrade. Bem legal, me acompanhem lá, eu sempre estou postando reflexões que eu tenho Tá bom. tido. E vocês, eu até estava hoje à tarde por telefone conversando com a Dilson, tô precisando de um toques aí para desenvolver algum tipo de trabalho no YouTube, alguma coisa, né, Dilson? A gente estava conversando referente a isso. E fui me desenvolvendo aos poucos. Então hoje eu implico que eu estudo, estou fazendo mestrado conforme o Adilson já falou. Eu também tenho atividades ministeriais lá na Ibages, que isso ocupa bastante tempo. E eu tenho o meu trabalho, que é o meu sustento e a maneira como eu tenho pago o mestrado, que é uma parcela bastante alta, o valor, e sustentado o meu dia a dia, né, o meu cotidiano também. Então isso também acaba influenciando eu não conseguir me desenvolver bastante nessa área, mas uma das minhas projeções, aí eu passo a palavra para a Marcele também, é depois dessa fase toda aí de mestrado, poder me dedicar assim às redes sociais e focar um pouco mais no ministério nesse sentido.
o que eu ia falar a respeito das redes sociais é que o uso que você dá a ela, né? Você pode usar a rede social para transformar os seus seguidores em seguidores de Jesus. E esse é um dos nossos objetivos. Transformar todos aqueles que nos seguem, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, em seguidores de Jesus, assim como nós somos, fazendo discípulos. Porque essa é a missão da igreja, né? Indo aonde formos, fazendo o que estivermos fazendo, ensinando as pessoas a serem como Jesus. E aí, na verdade, as redes sociais tomaram uma proporção muito maior agora com a pandemia. Por quê? Porque os templos se fecharam e a igreja pôde permanecer viva, aberta, vibrante, botando para quebrar, através do quê? Das mídias sociais, das redes sociais, Instagram, YouTube, WhatsApp e tudo mais. A gente só precisa ter um pouco de cuidado e de zelo, e foi muito legal o que você falou. A gente precisa avaliar quem a gente está vendo, quem a gente está seguindo, que tipo de menu a gente está consumindo na internet. Porque tem de tudo, né? Tem coisa muito boa e tem muita porcaria. E aí nós precisamos ter esse equilíbrio e essa maturidade para saber que tipo de conteúdo a gente vai estar consumindo, né? Isso aí. E a nossa proposta é, inclusive convidando você para estar com a gente essa noite, é produzir conteúdo de qualidade, que fale de vida cristã, que seja uma coisa de vida real, sabe? Porque tem algumas pessoas que acabam estourando nas redes sociais e tem milhares de seguidores que começam a ficar meio fake, né? Meio montado, faz tudo em função de aparecer e aí começa a ficar meio esquisito. E assim, trazer gente como a gente, tipo você, faz com que a gente possa conversar com o nosso público e mostrar, olha, se você é vocacionado, se você é chamado, você não precisa ter milhões de seguidores em redes sociais para fazer a diferença no seu meio, no seu público, com aquelas pessoas que vão estar junto com você, que vão estar te acompanhando. Todo mundo tem influência, seja pequena ou grande influência. Todo mundo tem influência. E o que você faz com a influência que você tem? Vamos aproveitar então, vamos dar uma boa noite pro pessoal que está acompanhando. Olá! Tem a Ágata, tem o Gabriel, tem a Sueli, tem na minha live também lá tem o Tia Edna com o Joani, tem o Demétrio. Então tem bastante gente acompanhando a gente nas redes sociais. E nós vamos começar já fazendo perguntas já. Agora se tá mais tranquilo, eu percebi que você tomou uma aguinha. Tomou não? Eu tomei uma aguinha aqui, ó. Agora já passou aquela fase mais tensa de Já. conversar com vocês aí. Então, aí agora eu quero fazer o seguinte, eu quero perguntar para você como que foi que aconteceu o seu chamado. De que forma que isso aconteceu? Foi quando era mais criança? Porque tendo o pai pastor, pode ser que ele tenha segurado um pouquinho no início, ou no início quando era criança mesmo, ele falou, não, pode ir, e te colocava lá no púlpito com 5 anos de idade. Como é que foi? Conta pra gente isso aí. Meu pai sempre foi muito tranquilo. Eu nunca, quando criança, eu nunca me despontei, assim, dentro da igreja, né? Depois, na adolescência, eu me lembro, com 12 anos, que eu fui foi a primeira vez que eu preguei e tudo mais, assim, lá na igreja. Também não foi uma pregação muito extensa, acho que menos de 5, 10 minutos, né? E tudo mais. Daí, quando veio a adolescência, propriamente, eu me lembro que eu sempre tive muito bem envolvido com célula e louvor. Isso sempre foi natural. E daí eu me lembro quando eu tinha 14 anos, meus pais falaram assim, ó, a gente quer saber o que você quer da vida e a gente vai investir em você. Daí eu respondi para eles que eu queria ser jogador de futebol. Aqui atrás, ó. Meus pais aqui, ó, meu pai e minha mãe, ó. Legal, que joia. Papai e mamãe. E daí... Eu achei que você ia mostrar a foto de você, jogador de futebol. Não deu. Qual que é o nome do papai e da mamãe mesmo? É Lourenço e Inês. Beijão aí. Daí eu insisti no futebol de maneira direta, dos 15 até os
17, 3 anos, né? 15, 16, 17. Passou E em eu alguma faço peneira? aniversário em janeiro. Ah, eles investiram em você nessa área, então. Pagaram escola de futebol ou Eles você investiram, eu passou, fui atleta, eu fui... você passou em peneira? Não, na época... Isso. Quando eu fiz 15 anos, eles investiram para mim treinar no Esporte Clube Internacional. Lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Ó, que chique esse menino. Cacete. Viu? Eu era colorado no ano anterior, isso foi em 2007. O Inter Ah, tinha você estourado era o campeão da colorado? América. E depois passou a ser gremista? Virou a casaca? Isso, virei. Mas eu já conto pra vocês essa parte. Então, 2006, o Inter tinha se tornado campeão da América e campeão do mundo. Dia 2 de janeiro de 2007, eu estava lá na porta do Beira-Rio, começando os treinos na escolinha Rubra, que é a escolinha que acontece dentro do próprio Beira-Rio. Sim. Eu conheci o Pato pessoalmente, eu conheci o Yarley, eu conheci, na época, o Fernandão. Fernandão, gente boa, me lembro dele, ele tinha um mochilão, assim, sabe essas mochilas de viagem? Sim. Ele descia do carro com essa mochila para treinar. Ele passava no vestiário e falava: é isso aí, galera. Dei o sangue aí que um dia vocês vão chegar no profissional. Cara, muito gente boa. Não é à toa não que ele tem uma estátua dele lá no Beira-Rio. Olha Ele era ídolo da torcida dentro e fora do campo. Ele até tinha um restaurante lá em Porto Alegre. Um dos investimentos dele, né, com o dinheiro que o futebol deu para ele, era um restaurante muito bacana. Que legal. E daí quando foi em junho, daí tem toda uma história que não deu certo lá no Inter, né? Mas para adiantar, quando foi em junho, eu fui fazer uma peneira no Grêmio, né? E eu passei nessa peneira e eu ingressei nas categorias de base do Grêmio, na época lá no projeto piloto, e me mantive lá um ano e... aumentar o volume, eu não liguei o áudio aqui. Deu 1 ano e 7 meses, mais ou menos, que eu fiquei jogando no Grêmio, foi muito bom. A gente disputou vários torneios no Rio Grande do Sul, em Goiás também. E daí quando foi para mim ir pro Júnior, né, 17 para 18 pro Júnior, eu tive um problema com o empresário e eu acabei migrando para Curitiba para vir fazer teste, na verdade, né, no Coxa, no Paraná, no Atlético, e acabei não passando. E, como eu estava falando, eu faço aniversário em janeiro. No ano que eu ia fazer 17 para 18 de janeiro, eu tinha conseguido uma vaga para ir para o interior aqui no time, jogar o torneio estadual de júniors. E aí foi quando eu tomei a decisão de ficar na capital e desistir da carreira de futebol. E fiquei de janeiro até outubro daquele ano descobrindo uma maneira de ficar rico. Ganhar dinheiro. Quer dizer, e naquela época nem tinha essa coisa de internet. Faça 50 mil em 7 dias, faça 100 em 7. E queria descobrir um jeito de ganhar dinheiro, porque eu sempre acreditei em mim, né? E até hoje acredito muito só em mim. E quando foi outubro, eu recebi a minha vocação, né? Agora, respondendo a pergunta, né? A gente foi construindo um pouco da minha vida aí. Quando foi em outubro, eu recebi minha vocação e entrei numa mentalidade de santificação, uma mentalidade até mesmo franciscana na época, de viver um chamado, crendo que Deus é sobre tudo. E depois eu acabei mudando a mentalidade, descobrindo novos meios, novos caminhos de cumprir esse chamado. E um dos meios que na época eu descobri, até que foi a minha experiência de chamado propriamente, né? Foi vender apartamentos na planta. Era um ramo super aquecido em Curitiba, ali 2010 para 2011, né? Vendia assim apartamento na planta que nem água. Não sei se tem alguém aí nos vendo nas redes sociais que foi corretor da Galvão, corretor da Lopes. Aí. Eu mesmo fui corretor da Lopes lá e eles falavam que a gente ia conseguir vender 1, 2 apartamentos aí no mês, ganhar comissão aí a rodo. E eu entrei nesse ramo. Daí depois que eu estava 2 meses, acho que sem vender nenhum apartamento, eu estava dentro do carro, na linha verde. Na linha verde, já vendo a coisa começando a ficar preta, porque
quando você não vende, você é vendedor, você vai vivendo as suas reservas, a tua organização financeira, né? Aham. E daí eu estava na linha verde, orando a Deus, né, dentro do carro ali, dirigindo. Eu falei, Deus, por que não tá acontecendo venda? O que que aconteceu? E fui bem legalista com Deus, assim. Eu não tô roubando, não tô fumando, não tô me prostituindo. Sou um cara que se diz aí politicamente correto e não tô vendendo. Eu tô vendo os caras lá que fumam, que bebem, que traem a mulher e vendendo bastante. E eu que tô certinho contigo aí, tô dando até o dízimo nesse tempo aí que não tô vendendo, não tô conseguindo ganhar dinheiro. E daí foi quando eu tive uma experiência muito boa com Deus, que ele veio e falou comigo de maneira audível, que ele falou, ó, Kemuel, você é um pastor meu na terra. E daí para frente eu construí uma história que se tornou até um livro. Né? Aí já foi até para páginas de um livro aí. E foi assim que começou meu chamado. E daí passou alguns dias, a minha irmã estudava na Universidade Federal, né? E eu me lembro que eu ia com meu pai, às vezes, buscar ela lá, sabe? 18 anos, recém-tirado da carteira, aquela vontade de dirigir bastante. Então, vamos lá buscar a Kena, mas era, claro, para cuidar da minha irmã, mas também para matar um pouco dessa sede de dirigir, sabe? E daí, o pastorzinho tá me ouvindo aí, logo ele vai querer também. Daí, quando foi, eu fui conversar com meu pai. Pai, eu tive uma experiência assim, 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 eu ouvi isso que eu acabei de contar, né? E meu pai, muito sábio, ele perguntou para mim assim, bom, ser pastor, existem vários tipos de pastor, eu nunca me esqueço que ele falou isso. Existe pastor da Assembleia de Deus, existe pastor da Quadrangular, existe pastor batista, pastor presbiteriano, existe pastor pentecostal. Se você quer ser pastor, me fala que tipo de pastor você quer ser. E aquele dia no carro eu respondi para ele, eu quero ser um pastor da denominação que a gente está. Sim. E daí foi onde eu comecei meu ministério. Então isso aconteceu em outubro de 2010, essa minha experiência de chamado. Daí em novembro eu estava no culto da denominação que eu era, e o pastor veio, terminou a palavra, lá para quase 1.000 pessoas que estavam no templo, terminou a palavra, ele desceu do altar, veio e falou para mim, Deus está mandando te dizer que você vai ser um pastor. Isso aconteceu em novembro. Ou seja, Deus me chamou em outubro e novembro ele confirmou. Uhum. Quando foi em dezembro, eu saí da imobiliária na sexta-feira e falei assim, eu vou curtir esse final de semana. Segunda-feira eu vou procurar emprego para mim numa outra imobiliária. Quando foi segunda-feira, eu ainda estava na cama, antes de eu sair da cama, o pastor administrativo daquela denominação me liga, me convidando para fazer um freelance. E daí eu me lembro que eu atendi ele, falei que queria fazer um freelance lá na igreja na época, fazer alguns serviços lá na igreja, serviços gerais assim, sabe? Sim. E eu me lembro que depois que eu disse sim para ele, eu dobrei o joelho na cama e falei, Deus, o Senhor me chamou, o Senhor confirmou com a profecia mês passado, agora eu vejo que o Senhor está me abrindo uma porta. E eu vou entrar por essa porta e não vou sair mais. Eu fiquei 6 anos nessa igreja trabalhando de tempo integral. Então eu tenho 28 anos, só que dos meus 18 até meus 24 eu fiquei trabalhando de tempo integral numa igreja. Só convivendo com o pastor, o dia a dia da igreja, estudando sempre teologia. Antes de fazer o bacharel, eu fiz 3 anos de seminário livre, depois fiz mais 4 anos de bacharel, sem convalidar nenhuma matéria. Então ganhei uma bagagem grande aí, os principais pregadores do Brasil e do mundo, eu tive o privilégio de conviver com eles, ter experiências muito legais que, se não fosse essa escolha que eu fiz, claro que enfrentei dificuldade financeira, eu fiquei alguns meses na igreja ganhando meio salário mínimo, né? Depois eu fiquei 2 anos na igreja ganhando só um salário, vendo todos os meus amigos de idade comigo ganhando bem pra caramba, já na faculdade, se encaminhando, comprando seu primeiro carro.
mas eu tinha certeza que eu estava atendendo um chamado da parte de Deus, sabe? Sim. E depois, quando eu fui para a faculdade, entrei numa fase difícil também. Eu me lembro que teve meses que eu só tinha dinheiro para ir de ônibus para a faculdade, depois eu tinha que voltar a pé. E lá da Faculdade Batista até a minha casa, acho que dá 6, 7 quilômetros, eu fazia esse trajeto com alegria, porque eu sabia que Deus tinha algo especial para mim. Tem um autor conhecido Então, que diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A gente precisa, na verdade, fazer verdade. alguns sacrifícios mesmo para poder conseguir alcançar não só aquele que está dentro do nosso coração, do nosso sonho, mas algo que Deus colocou para a gente poder fazer. Né? Porque um chamado não é simplesmente você simplesmente responder o chamado e achando que Deus vai te dar já um emprego, Deus vai te dar todas as condições e você vai ficar tranquilo. Na verdade, nós temos que fazer todo o sacrifício para poder fazermos aquilo que Deus está nos chamando. Né? Então é uma decisão muito grande que a gente tem que tomar na nossa vida. E eu acredito que você realmente passou por grandes provações, né? Por isso que a gente tem que ver o teu esforço. Você com coragem trabalha com o iFood, né? Tem feito, fazia entrega. Eu lembro que nós fazíamos renovo lá e você ia lá de moto, chegava lá às vezes 11 horas, meia-noite, porque estava fazendo as entregas, né? Então precisa ter sacrifício para a gente poder conseguir aquilo que a gente deseja. Não apenas assim, mas se Deus, como é que Deus me colocou no coração que eu vou ser um pastor e tenho que fazer todo um sacrifício? Se você tivesse pensado dessa forma, você na verdade teria até desistido, né, Camel? Porque o sacrifício que você tem feito é grande, de ter que estar correndo. Como é que você vai estar fazendo a faculdade se você tem um dinheiro apenas para ir, para voltar, você tem que vir a pé? Né? Muitas vezes a pessoa começa a parar e fala assim, Deus, o que é isso? Como pode isso? É sério? Você me chamou, mas eu tenho que depois correr atrás? Tem. Nós temos que fazer sacrifícios de vida. Não é simplesmente achar que vamos conseguir tudo muito fácil. Tudo nós conseguimos com um trabalho e trabalho árduo. Né? Nós precisamos conquistar as promessas de Deus para nós. Nós temos feito o plano de leitura da Bíblia em um ano. E a gente acabou nós estamos em 2 Reis, né? Eu estou um pouquinho atrasada, não cheguei ainda em 2 Reis. Eu ainda tô em 1 Reis. Mas a gente acabou de passar por todas o Dudu tirando onda ali, que ele já... O Dudu disparou na frente, tá assim, em crônica, ó. Já Tá em crônicas, tá muito chique esse meu filho. É um pastorzinho, tá falando? Tem que dar conta, né? Tem que aproveitar esse tempo que a gente tem ocioso para poder realmente entrar de cabeça na leitura, né? Então, em falar em leitura, olha só o que tá na minha mão aqui. Deixa eu dizer o que eu ia falar. Então, ó, eu vou falar pra vocês já o que é isso aqui, ó. Isso aí, segura aí. Tá? Então, o que eu ia dizer é o seguinte, que a gente lendo a história do povo de Israel, sobre a terra prometida, sobre as promessas que Deus fez para Abraão, né? De uma terra boa, que mana leite e mel, que não ia faltar nada, que ia ter prosperidade em tudo, mas até eles conseguirem conquistar aquela terra tinha gente morando, eles tiveram que brigar, sofrer, passar... E depois tiveram que plantar para poder colher. Depois tiveram que plantar. Então eles não chegaram assim, tava lá o oásis pronto, eles sentaram e começaram botaram a rede e começaram a tomar suco de laranja. Não é bem assim, né? Deus tem uma promessa, Deus tem um futuro de paz, de alegria, de prosperidade. Cada dos seus filhos precisa correr para conquistar, né? E a verdade é que a gente dá mais valor para aquilo que é mais suado. Com certeza. Né? Aquilo que a gente ganha de pai e mãe de mão beijada assim, fica jogado num canto em 2 tempos. Então para dar presente. Mas quando a gente precisa fazer Isso é bom. Vai educar o menino corretamente. Mas quando a gente precisa trabalhar e fazer algum tipo de sacrifício, a gente costuma dar muito mais valor. E agora sim a gente pode falar até uma das minhas anotações aqui para a nossa conversa vai falar sobre isso, sabe? Muita gente entra para o ministério e acha que é causa e consequência ministério. Eu estava num bom emprego, tomei uma grande decisão de sair do emprego e agora viver só do ministério e viver por fé. E Deus vai honrar. Eu vou dizer o seguinte, você está plantando uma semente muito grande, que vai ser uma árvore muito grande. Só que tem sementes como a própria... Eu estou com a Bíblia aqui também, ó.
para você aí do Instagram, para você do Facebook, que é como a árvorezinha lá de Salomão, lá dos Salmos, que vai falar do cedro do Líbano, que ela precisa crescer 25 metros para baixo para daí começar a crescer para cima, e às vezes demora. É isso aí. Em relação, tem muita gente que acha que vai acontecer da noite para o dia e não acontece não. Eu me lembro que, como eu falei, são fases. Na minha primeira fase ministerial, que é o que eu chamo da minha maternidade, eu ainda estou no berçário, perto de alguns amigos meus que já estão quase chegando na idade adulta do ministério, 18 anos, mais de 18 anos, né? Maior idade do ministério. É simplesmente isso. Você pode comparar a idade de vida com as fases de vida com as fases ministeriais. Se você tem 1 ano de ministério, de chamado, você é um bebê que está precisando ser amamentado, segurado pela mãe. E conforme vai passando os anos e você vai sendo uma criança desenvolvida em todos os sentidos, emocional, psicologicamente, tudo mais, você vai alcançando liberdade. Nenhum pastor aí com 25 anos que tenha o privilégio que tem, chegou no ministério tendo os privilégios que tinham, né? Precisou uma caminhada de muito tempo para ter o que tem, para receber o que recebe. Então, o ministério ele não é causa e consequência, não é porque você recebeu um chamado que você vai ter você pode largar tudo e vir para o ministério e Deus está te acompanhando. Não é assim. Precisa realmente ter uma direção de Deus. Eu conheço muita gente que fez isso e deu muito certo. E eu conheço muita gente que fez isso, deu muito errado. E tem pessoas que vivem o que eu vivo. Eu tenho certeza absoluta que eu estou no centro da vontade de Deus. E outrora eu já fui de tempo integral e hoje eu sou bivocacional, biocupacional. Então eu tenho 2 ocupações ministeriais, o meu trabalho e o ministério. Então eu não tenho dúvidas nenhuma que isso é da parte de Deus. Então eu creio que eu estou também numa fase de plantação. Sim, é isso aí. Tem um pastor que eu escuto que um irmão lá da igreja dele procurou ele e falou para ele assim: puxa, eu estou fazendo tudo errado e está dando tudo muito certo. Ele falou assim: é o seguinte, está dando certo porque você está colhendo o que você plantou no passado. Então você está fazendo as coisas erradas e está dando certo. Agora vai ter um momento na sua vida que você vai começar a colher o que você está plantando agora. Então, são sementes que você não está vendo. Sim. Então o ministério é assim, precisa ter muita paciência, precisa saber lidar com esse tipo de questão, né? É isso aí. Então, falar em plantação, foi algo que você plantou também, que é o seu livro aqui, ó, um dos seus livros, que se chama Uma Juventude que Vale a Pena, né? Você escreveu quando esse livro aqui? 2016? Ou esse livro aí... Não, 2016 foi a publicação dele. Ah, foi publicado. Isso. Quando eu entrei no bacharel, eu tinha uma dúvida muito grande na minha vida. Se eu ia me especializar em ministério com jovens ou se eu ia me especializar em ministério liderança, né? Pastoreio efetivo, mesmo assim, de igreja. E eu me lembro que no segundo ano do bacharel ficou muito claro para mim que eu tinha que, assim, um entendimento muito claro da parte de Deus, que eu ia me especializar no ministério pastoral de igreja, cuidar de igreja, apacentar, presidir, governar, né? Daí eu comecei a direcionar os estudos para isso. Só que durante 1 ano e meio eu fui produzindo alguns conteúdos, eu já tinha feito um seminário anteriormente, escrevia bastante, também comecei a dar aula e tinha bastante conteúdo. Daí passou-se uns 2 anos, mais ou menos, eu já tinha esses primeiros inscritos, eu fui para uma conferência lá em São José dos Campos. E daí, quando eu fui para essa conferência, o Espírito Santo falou comigo que eu ia escrever um livro, ia publicar um livro. E daí, quando foi na virada do ano de 2015 para 2016, exatamente, o Espírito Santo falou comigo de novo: ó, termina de escrever o teu livro que eu vou te ajudar a publicar o teu livro esse ano de 2016. E daí eu tive essa experiência com o Espírito Santo, daí alguns dias eu me dediquei a só escrever o livro. Fui para uma chácara sozinho. Eu sempre tinha esse tempo de reflexão, né? Hoje eu substituí esse tempo que eu fazia sozinho pelo renovo, né? Isso aí. Nos tempos você é meu parceiro de renovo, você sabe bem como é que é
a pegada lá. Então, eu tava deixa eu vendo explicar pra galera o seguinte, o tempo do renovo é o tempo que a pastorada assim, tipo, tira o meu marido de mim por 2, 3 dias. É um grupo, né? 10, 12 no máximo, né? É um grupo de pastores que se reúne para... São grupos pequenos, não são grupos pequenos grandes. de pastores que eles relaxam, conversam, se edificam, se cuidam uns dos outros. As outras esposas de pastor eu não sei. Agora, quanto a mim eu sinto falta. Pra vocês é ótimo, pra mim que fico não é bom não. A gente tem inclusive que negociar, né? Se você quiser... Não, mas eu deixo porque eu sei que é bom pra ele. Ó, Marcelo, escuta. Oi. Eu conheço uma pastora que faz um grupo muito bom de renovo. Vai ser um crescimento muito bom pra você. Se você quiser, depois eu te passo o contato dela daí. Ela tava querendo montar das mulheres também. Eu tô pra montar das mulheres aí, das esposas. Porque mas, tem gente o que bacana é você montar também. Né? Mas aí eu pensei assim, o bacana é você fazer primeiro. Eu pensei assim, se eu já sofro tendo que ficar 2, 3 dias longe do meu marido, se eu fizer o meu, aí eu também vou ter que ficar mais 2, 3 dias longe dele. Quero não, obrigado, tá tudo bem. Apesar da Bíblia falar só aquele que não tem capacidade de deixar pai e mãe, né? Mas pode botar o marido no pacote aí também. Não tem essa parte não. Vamos lá. Então, nós estamos falando. Voltando lá. Nós estamos falando para um grupo de pessoas que possivelmente é jovem, né? Porque nós estamos falando de papo jovem. Então, nós estamos falando para essas pessoas para a gente poder tentar ajudar essas pessoas, porque nós já trouxemos aquele casal, como eu falei, o casal de pastores, pastor Paulo e Simone. Eles nos falaram sobre como é que funciona um chamado, e agora nós estamos trazendo uma pessoa que teve um chamado, está respondendo um chamado, e nós estamos assim, não tentando fazer com que você desista do seu chamado, de forma alguma, mas a gente está tentando dizer para você que se você tiver um chamado, você vai ter problemas para poder responder esse chamado. Você vai ter que ter sacrifícios para poder responder esse chamado. Vai ter que ter convicção. E outra coisa também que a gente gostaria de falar um pouco, é que assim, quando a gente é jovem, tô falando da gente, tá? A gente é jovem, quando a gente é jovem, né, Camila? Então eu posso dar bem. A gente tem uma certa dificuldade de tentar fazer as coisas sem uma resposta muito clara, né? O jovem fala assim, poxa, eu quero fazer tal coisa. Aí ora a Deus e Deus não fala nada, né? E ele fica naquela situação, o que eu faço? E acaba fazendo várias outras coisas, né? Para poder tentar acertar. E na verdade é assim, a gente tem que ir dando passos de fé. A gente precisa, na verdade, dar passos de fé e orando a Deus e tentando descobrir qual que é a vontade dele. Eu não posso simplesmente falar assim, Deus, você me chamou para isso? Então tá. Então eu vou fazer isso. Aí daqui a pouco, nenhum do que você fez deu certo. Aí você fala assim, poxa, Deus me chamou. Posso dar uma dica aí? Eu fiz várias coisas e simplesmente não tive resposta, né? Pode falar. Posso dar uma dica em relação a isso? Vamos lá. Como é que eu fiz para não errar? O que eu fiz? Eu escolhi 3 pastores do Brasil que são referências para mim. Uhum. Entendeu? Eu escolhi 3 pastores. Como a gente tem fases que Deus não fala com a gente mesmo, né? Sim. Qual que era o meu parâmetro para mim não errar referente a eles? Porque eles alcançaram sucesso de liderança, de família, né? Uhum. A minha pergunta é, quando eles tinham 19 anos, o que eles faziam com 19 anos? Daí eu olhava para mim, eu estou fazendo o que eles estão fazendo? Sim. Com 20, o que eles faziam com 20? Estou fazendo. Com 21, estou fazendo. Com 22, estou fazendo. Com 23, estou fazendo. Então, assim, eu criei mais ou menos um parâmetro. Sem aquela percepção que eu fazendo isso resultaria que o meu resultado fosse igual a deles, entendeu? Uhum. De modo algum. O que Deus tem para cada um é cada um. Na parábola dos talentos, ele dá 5, depois ele dá 2, depois ele dá 1. Então, o que Deus tem para cada um é cada um. Mas o esforço e o mérito, ele é honrado, ele é recompensado. E os 3 que eu escolhi, eles tiveram uma história de muita luta, de muita batalha, de muitos anos, até
entrarem na crista da onda e poderem chegar onde eles estão hoje. Teve um momento clique. Mas quando eles não estavam, diríamos assim, nos holofortes, o que eles estavam fazendo? E daí vai de você ser desprendido, de você não ter vergonha, de você admitir a fase que você está. É que nem o pai que tem um filho adolescente chega e fala para ele, o filho pede, pai, posso dirigir o carro? O pai vai dizer não, você tem que ser de maior, ter a sua carteira. Então são fases que você vai conquistando no ministério, são carteiras de habilitação que você vai tendo. Conquistando, quando você né? chega nessa... Isso, quando você tem 18 anos que você pode tirar a carteira, você tira só de moto, você não pode dirigir carro por mais que você saiba. Você precisa se qualificar para tirar a carteira de moto, a carteira de carro e poder dirigir o A e o B. Isso aí, então, bem colocado. E você só vai poder tirar o C quando tiver com 21. E assim por diante. Então são fases assim que muitos jovens hoje não conseguem. Eu também vou contar para vocês aqui em relação a isso que você está falando. Alguns anos atrás, eu viajei para um outro estado, visitar um casal de amigos. Ele assumiu uma igreja com 26 anos, muito jovem, né, Dilson? Eu fico imaginando eu assumindo uma igreja com 26 anos, eu vejo que eu cometi alguns erros que hoje, aos 28, eu já não cometeria. Então, a esposa dele também era muito jovem, estava com 24. Eu me lembro que faltou para ele a paciência. A gente está falando muito e pouco de Bíblia, né? Então, eu vou deixar uma passagem aí que eu vou ler, depois eu vou voltar para essa história. Pode ser? Pode, vai lá. Então, referente a chamado, eu quero ler um texto para vocês que está lá em Romanos 8, do 18 ao 25. Será que eu leio 18, a Marcela leu 19, até chegar no 25? Qual versão que você vai usar? Vamos ver. Eu vou usar João Ferreira de Almeida. Sim, mas qual versão? Versão João Ferreira de Almeida. NVI, Almeida Revista Corrigida, atualizada. Olha, eu tenho. Consegue ver aqui, ó? Eu tenho várias versões. Qual que você quer? Então, escolha, eu também tenho várias. Você quer o quê? Vamos no João Ferreira de Almeida. Deixa eu pegar aqui. Corrigida. De Almeida, deixa eu ver. Atualizada. Não, a de 95, aparece o ano da edição para vocês aí? Não, a edição não. Tem que ver se segura aqui um pouquinho. É corrigido, ela é corrigida. Vou pegar aqui uma versão. É corrigido. Olha, aluno. A aluna tá aqui só olhando você. Fazer uma propaganda aqui então, olha só. Propaganda aqui, ó. Pregando com poder, ó. Quem quiser adquirir pode falar comigo aqui que a gente tem. A De Santos Editora. A De Santos Editora. Inclusive amanhã é Dia das Mães e livros são uma boa pedida, hein? Vamos lá, Romanos 8. Do 18 ao 25. Do 18 ao 25. Isso. Vamos lá. Deu uma hora minha de live aqui no Instagram, que eu comecei um pouquinho antes, né? E daí agora eu tô aqui reconectando, enquanto vocês acham a referência. Tá aqui já. Ô, meu amigo, que isso? Então tá bom, né? Vamos ver, pessoal aí do Insta, entra de novo aí. Me sigam lá no Insta, acompanhando aí o pedido da Marcele de ser uma pessoa mais relevante nas redes sociais. Também, né? Pra não correr risco aqui, porque sabe como é que é, né? Vai chegando uma certa idade, a gente precisa usar um pouquinho de óculos. Pastor Márcio lá de Uruçanga tá entrando lá no Insta, olhando a gente aí também. A live está acontecendo lá no Face dessa abençoadíssima igreja que vai crescer muito em Curitiba. A igreja Amém. Amém. Mas vamos ler o texto lá, Romanos 8, do 18 ao 25. Pode então ler. eu vou ler o 18. Vamos lá. Porque para mim, por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. 20.
Eita, que aqui tá, tem que fazer uma manobra. Aqui, ó. 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vai lá, 22. 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com as dores de parto até agora. 23. 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção e a redenção do nosso corpo. 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E Já leu essa é uma 25 palavra, essa é a palavra cerne do chamado. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Mas voltando lá para a história agora, né? E daí eu fui lá visitar esse casal. E eu me lembro que eu tive uma conversa com esse jovem pastor, depois de 1 ano e pouco dele na igreja. E ele me falando assim, que eu falo, as pessoas não me escutam, eu falo, estou pensando em sair do ministério, me dedicar só ao meio empresarial e tudo mais. Daí eu tive que explicar para ele esse versículo do Romanos 8, eu jovem, na época, bem mais novo, tive que explicar para ele. Meu querido, tanto eu quanto você temos um chamado para pastorear a igreja. Sermos referência, sermos modelo para a igreja. E pastor é uma figura difícil. Por quê? Porque você vai encontrar com a ovelha e você vai falar para a ovelha assim, isso é pecado, meu irmão. Depois de alguns meses, você vai encontrar com a ovelha, você vai falar para ela assim de novo, ó, isso é pecado. Dali, mais um tempo, você vai encontrar a ovelha e você vai dizer para ela assim, isso é pecado. Depois de mais um tempo, você vai encontrar a ovelha e ela vai dizer assim, pastor, eu fui no culto. Pastor, eu estava assistindo um vídeo no YouTube. Eu descobri que tal coisa é pecado. Justamente aquilo que você já vinha alertando ela há tempo. Aí você bota assim, Isso a acontece mão na cabeça. muito. Você bota a mão na cabeça. Daí é nesse momento que você descobre se você é um pastor ou se você é um lobo. Se você realmente tem um chamado. Porque se você realmente tem um chamado, você vai dizer assim, o Espírito Santo usou esse vaso aí para te mostrar que isso é pecado. Agora vem fazer parte do corpo de Cristo junto comigo para que você possa crescer, desenvolver. Fico muito contente que Deus usou isso. E estava faltando essa paciência, essa percepção do meu amigo lá e, consequentemente, foi muito dolorida a história dele depois na sequência, né? E hoje ele não se encontra mais no ministério. Então, ser chamado muito jovem é muito desafiador. Isso é mesmo. Uhum. E em relação a chamado, né, estamos aqui em conversa, né? Eu falo bastante, agora já estou até mais solto, mais tranquilo também. Que bom, é isso Existem aí. dois tipos de chamado. Tá bom. O que ele falou? Teve Existem dois tipos. Acho que ele já até é doutor em teologia. Existem dois tipos de chamado específico, né? Uhum. E eu aprendi isso com um grande apóstolo lá da Argentina chamado Gustavo Lara. Acho que ele é até doutor em teologia lá pela Argentina. E ele explicou o seguinte, existe a pessoa que ela é chamada por Deus para o ministério de... Como é que eu posso explicar para vocês aqui? Que é o caso de Isaías, né? Que é um chamado divino. Isaías, Jeremias, capítulo 1, versículo 5. É um chamado divino sobre a vida daquela pessoa
que Deus separou ela desde o ventre da mãe dela para ele cantar, pregar, pastorear. E existe um segundo chamado, que é o chamado voluntário, que é o caso de Isaías. E Deus fala, minha missão está na terra, quem vai? Isaías se voluntaria. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, diferentemente de Jeremias, Isaías se voluntariou, se colocou nas mãos do Senhor. O caso de Jeremias é mais ou menos assim, se ele abrisse uma fábrica de chapéu, ele não ia conseguir vender chapéu, porque as crianças iam passar a nascer sem cabeça, porque não ia ter mercado para ele vender mesmo. Se Jeremias comprasse um circo, o anão ia crescer. Tá tudo errado por aí. Porque fica claro que Deus chamou ele desde o ventre da mãe dele para fazer. Já Jeremias é um pouquinho mais sucio, porque ele se voluntariou, ele vai ouvir a direção de Deus e vai fazer. Então as pessoas precisam identificar se o que elas estão fazendo é um chamado voluntário ou se elas têm um chamado da parte de Deus realmente. E eu digo que no meu caso, depois daquela experiência que eu tive no carro, que eu contei lá no início da live, né? Ali foi o meu chamado divino, da parte de Deus, apacentar o rebanho. O meu chamado voluntário é o chamado para pregar o evangelho a toda criatura, conforme Marcos 15:15, né? Ir de pregar o evangelho por todo mundo, e Marcos 16:16 vai dizer, quem crê e for batizado, este será salvo. Isso quer dizer que o menino está bem preparado para quando chegar lá a sabatina, já está com os versículos na ponta da língua. É isso aí, se preparou e está ali pro tentando, concílio. Tá ensaiando para poder não esquecer o que ensaiou, pro concílio, isso aí, vai passar, tá tudo ok. Mas então, a gente está falando sobre chamado, a gente está falando sobre ser convicto daquilo que Deus está te chamando. Então nós precisamos entender também que muitas das vezes, igual você falou, nós não vamos simplesmente viver apenas daquilo que Deus chamou, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que são bivocacionados, porque muitas vezes a igreja não tem a condição de manter um pastor de tempo integral, e aí a igreja acaba pegando alguém de tempo sendo bivocacionado, aí o pastor... E isso daí também é um certo problema, porque assim, ele não vai conseguir nem fazer o trabalho dele às vezes direito e nem pastorear de forma direita. Porque os dois trabalhos vão consumir o tempo da pessoa, né? Eu sei que é uma das possibilidades que as pessoas estão fazendo hoje. Você já falou do teu caso, que você tem feito isso, né? Mas é algo que você está plantando para lá na frente você ter a possibilidade de conseguir estar apenas no ministério, né? É importante aqueles que têm um chamado responder o seu chamado de maneira completa, né? Não estou falando que você que tem o chamado, está sendo bivocacionado, não tem o seu chamado ainda completo, mas é o fato de você estar buscando essa de forma completa, né? Porque o fato de nós termos um tempo da nossa vida de tempo bivocacionado, esse é um tempo que precisa lá na frente mudar, né? Eu sei que no teu caso você está plantando e eu acredito que lá na frente você vai ter o seu reconhecimento para você poder viver apenas do ministério, né? Você está lá também trabalhando e tentando conseguir alguma coisa, o seu carro, você comprou um carro agora também, não comprou? Então você está tentando levantar bens para que lá na frente você tenha já uma certa estrutura mínima para poder conseguir dar esse start do ministério integral. Estruturando a vida dele, porque na hora que Deus mandar a varoa, né? É isso aí, né? Tudo em cima. Porque mulher maneira custa caro. Não é assim. Não é barato não, não é barato não. Uma mulher maneira custa caro. Já diria Cláudio Duarte. Você já me contou aí. Já, né? Acho que você custa pra ele aí. Fala aí. Então. Ó, só no chimarrão. No Rio Grande do Sul ainda. Isso aí. Então,
E outra coisa que o pessoal também precisa entender em relação a chamado é que Mateus 28 vai terminar com Jesus dando uma ordem: vão, façam discípulos. É uma ordenança para todo mundo. E em Atos 9, que é a continuação desse texto, ele vai chamar Saulo, ali não é Paulo, né? Ali é Saulo. O Marcelo, você que está começando teologia, sabe disso, né? Sabe? E ela Então espera, ele vai filho. começar ali Deus vai chamar Paulo específica. E aqui entra outro detalhe que muita gente também mistura. A missão de ser igreja na terra é para todos. Você tem que edificar o corpo. Você vai na padaria de casa, você é chamado Deus para tornar a pessoa que está te atendendo ali uma discípula de Jesus. Todos os seguidores das redes sociais, independente de religião, tem que se tornar a tua postura na rede social tem que mostrar para ele que ele tem condição de se tornar um seguidor de Jesus. Você vai em qualquer outro lugar. Então essa é a missão para todos. Mas Deus vai escolher pessoas específicas para fazer obras específicas. Mais relevante que é do outro. Mas nem todo mundo tem esse chamado específico. Então tem muita gente que embaralha. Ele tem um chamamento voluntário e está dentro da missão geral. Sim, claro. Do propósito de Deus na Terra. Uhum. E muitas vezes eles se culpam e ficam muito tempo batendo no cabeça, tomando decisões erradas, porque querem ter o chamado específico que não tem. Isso é da parte de Deus, o que cada um tem para si, sabe? Uhum. Eu também tenho, muitos anos atrás, pregadores lá dos anos 80 vieram na época nas mídias, que era televisão, rádio, pedir desculpa que estavam fazendo o ministério sem o Espírito Santo. É exatamente isso. Eles eles entendiam da missão geral da igreja, eles estavam no grupo lá dos 120, dos 500 que iam fazer a missão da igreja, mas eles não tinham chamado específico para aquilo, e eles começaram a copiar e dar certo, nem sempre porque você estudou a teologia, até mesmo recebeu um chamado, não conseguiu discernir exatamente qual que é ele, e você vem fazendo coisas certas, que está dando resultados, está conseguindo atingir algum tipo de fenômeno, significa que Deus está contigo. Ele já tinha perdido a capa, ele tinha um chamado, foi muitos anos sacerdote, na presença de Deus, mas teve um momento que mesmo chamado ele estava fazendo tudo errado. Ele pagou caro, pagou com a própria vida, né? Uhum. Então, isso é um elemento a ser entendido também, que existe o chamado divino, o chamado voluntário, existe o chamado, que todos são chamados, né? É aquele versículo lá de Mateus 22:14, que vai dizer assim, ó, muitos são chamados, poucos escolhidos. Dá para ser interpretado da seguinte maneira: todo mundo é chamado, porque Mateus 22, Jesus ainda não tinha morrido, ele vai morrer lá no 25, 26, 27, e ressuscitar. Então ali, depois que Jesus ressuscitou, ou seja, todos são chamados, vão e façam escolhidos, mas poucos vão, façam discípulos, mas poucos são escolhidos para missões específicas, porque Zé Maia estava conversando com um pastor amigo meu, ele falou assim, o que eu conheço de pastor auxiliar que tinha que estar na presidência de igreja, e ele está com medo, o que eu conheço de pastor presidente, que não tem jeito nenhum para pastor presidente, tinha que ser auxiliar. Então existe muita confusão, existe muita gente que acaba no caminho errado, tomando decisões erradas, porque não busca se centralizar na palavra de Deus. Então são elementos bem preciosos. E também quero dizer para você que medo de perder posição, uma experiência de entra muitos medos uma humanos. História de São Paulo, que o pastor ficou muitos anos à frente da igreja lá. E teve um momento que, por causa de família, saúde, já estava um senhor idoso, ele entendeu que ele não era mais para ser o presidente da igreja. E existia toda aquela pressão, a igreja grande, para milhares de pessoas e tudo mais, sabe? Uhum. E ele disse assim, não, eu vou transicionar a igreja, e a partir de agora eu só vou ser membro da igreja. Podem me chamar de pastor, podem me jubilar, mas eu decido viver uma vida daqui para frente como ovelha. E a admiração a respeito desse pastor, ele já veio falecer,
estou tentando lembrar o nome dele aqui, ele já veio falecer, é imensa. Ele é tipo um Billy Graham para aquela igreja. A vida toda uma história limpa e sempre só ascendente, até quando precisou tirar o time de campo, né? Ou seja, até quando ele precisou sair de campo e só assistir da arquibancada. E ele serviu muito bem a igreja lá, muitos anos como membro. Então, como a Marcela disse, é muita pouca gente que consegue ter essa nitidez ministerial, né? Isso aí. A gente já está chegando para o nosso final, já estamos a 1 hora de live, conversando sobre chamado e vocação, vocacionados. Então a gente só queria agora concluir tudo isso, né? Se você tem um chamado, ou se você quer, na verdade, igual ele falou, existem 2 formas de chamados e todos nós somos chamados para poder servir a Deus e de maneiras específicas, né? Então você tem que entender qual que é a sua forma. Qual que é a sua porque vocação. Isso é algo individual. Não adianta você falar assim, o meu pai é tal coisa, então eu vou ser. Não, você vai ser chamado de maneira individual, né? Para poder servir a ele como um pastor, como um intercessor. Então tem várias partes do corpo que precisam de pessoas para poder trabalhar no serviço. Então você precisa identificar qual que é essa parte, né? Nós não podemos simplesmente falar assim, nós somos salvos, aceitamos a Jesus, já reconhecemos isso e vou ficar na igreja sentado no banco só bebendo leite. Não, a gente tem na verdade que trabalhar, tem que se desenvolver, tem que crescer, porque nós somos discípulos e precisamos também fazer discípulos. Nós precisamos fazer a linha caminhar. Nós precisamos ter discípulos, precisamos, através do nosso testemunho, mostrar para as outras pessoas o que elas podem aprender com a gente, e elas também podem crescer e ser até maior do que nós mesmos. Não é isso? Uma palavra finalizando então, Camuel, qual que é a sua última, concluindo tudo isso? Concluindo, quero dar 3 dicas. Minha conclusão é que nem pastor Batista, 3 pontos, né? Maravilha, isso aí. Se você quer ser batista, tem que ser assim. Primeiro, se você tem realmente um chamado da parte de Deus, ou se você só tem inclinações, primeiro, tenha certeza que Deus está no controle. Olhe lá para a história de Jonas, você não vai conseguir fugir. Se realmente você tem esse chamado da parte de Deus. Segundo, foque no relacionamento com o Espírito Santo. Não tem outra, não é uma pneumatologia pentecostal, mas você precisa ter uma vida íntima com Deus, muito profunda mesmo. Você não pode Isso é o que me excluir. salvou em momentos que... Você não pode excluir o Espírito que Santo da família- Trindade, né? Isso. Então, momentos que eu me senti sozinho, sem apoio da família, sem apoio ministerial, com dificuldade financeira, é quase aquelas 5 solas, né? Sola Escritura, sola Deu Glória, só a Escritura, só Jesus, só o Espírito Santo, né? Só a fé. Travou de novo. Tem uma travadinha, mas já volta. Então, tenha isso, sola fé, pits lá, né? Então, e o terceiro é que Deus não faz a separação de pessoas, mas faz a separação de atitudes. Olha lá para a história de Gideão. Gideão tinha 300.000 chamados. E no final ele teve só 300 escolhidos. Ou seja, milhares foram displicentes com o chamado que Deus deu para eles numa missão tão linda, que se tornou uma história tão linda na Bíblia, né? Isso aí. Venceu o grande exército midianita com apenas 300 homens. Ou seja, só tinha 300 pessoas que foram escolhidas. Todos foram chamados para compor o exército. No entanto, 300 foram escolhidos. Então, Deus não faz a separação de pessoas, porque todos somos filhos, todos estamos no mesmo nível com Deus. No entanto, Deus faz a separação de atitudes. Se a sua atitude for sempre a mais próxima do correto, ou sempre direcionada
pela palavra de Deus, você vai, com os longos dos anos, pelo menos isso que eu tenho aprendido, né, Deus? Com o longo dos anos, Deus vai ficar bem claro quem que é você em Deus, e as pessoas assim então vão poder escutar a mensagem que ele tem confiado a você. E a última frase que eu quero falar aqui, também já me despedindo do pessoal em relação ao chamado, essa frase eu aprendi com um homem de Deus que tem se quebrantado para atender o chamado dele, lá o pastor Abe Uber, que do que se trata em relação a chamado, não saia caçando borboletas. Cuide bem do seu jardim que elas vão voltar para você, que elas vão vir até você, viu? Maravilha, perfeito. Quero então agradecer a tua presença com a gente assim, foi excelente. A gente poder trazer alguém que foi chamado, né, que respondeu, está respondendo e mostrar realmente que a gente tem sacrifícios, né? A gente não é simplesmente, fui chamado, que maravilha. Eu já vou lá, já tenho uma igreja para mim, já vou começar o meu ministério, não vou ter problema nenhum. Vou terminar o seminário e já vou ser contratado direto. É uma ilusão quem tem esse tipo de coisa e acaba, na verdade, sofrendo com isso, né? Então, eu quero agradecer também a presença de todos vocês que participaram com a gente, que fizeram, não sei nem se fizeram pergunta, acho que nem fizeram pergunta hoje, porque não é muito fazer pergunta, né? O jovem hoje em dia não é muito ficar perguntando, ele assiste, dá aquela olhada e não gosta de fazer muita pergunta. Mas que Deus abençoe a sua vida, que você possa realmente descobrir qual que é o seu chamado, para que o Senhor quer você, em que área que o Senhor quer você. Isso é importante você entender para que o trabalho do Senhor seja bem feito, porque você vai estar fazendo aquilo que você gosta na casa do Senhor. Ok? Quem quiser meu livro, só me chamar lá no direct do Instagram. Isso aí, quem quiser chamar, só chamar lá. Quer interesse em adquirir o livro dele, ainda tem algumas cópias lá ainda, né? Todo o recurso para missões. E isso aí, bem lembrado. Todos os recursos que são da venda vai para missões, né? Então é importante entender que ele está investindo, o livro não é para ele, mas ele está investindo também em missões através do seu livro. Tem um capítulo aqui que eu achei bastante interessante, é uma juventude para frente sem deixar Deus para trás. Muito isso legal. Aí. Então, jovem, precisa dar uma chacoalhada aí, vamos dar uma mexida aí, vamos levantar e vamos entender para que nós estamos aqui. Logo mais amanhã nós temos o encerramento da nossa escola bíblica no livro Vida com Propósito. É importante que você também assista. Se você não assistiu os outros, você vai lá no nosso canal que tem todas as aulas. Amanhã é a última para terminar, para concluir essa série de Vida com Propósito. Ok? Então que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus e obrigado pela tua participação com a gente. Tchau.